Olá, boa tarde. Como é que vocês estão? Espero que se cuidando, porque eu estou com muitas saudades de dar aula para vocês, do contato físico, interação aluno-professor, das perguntas, das reclamações, inclusive também sinto saudades de dizer: Letícia, guarda o celular. Mas sabemos que o conteúdo não pode parar. E hoje eu preparei uma aula para vocês sobre o período entre guerras, a crise de 1929 e a ascensão dos regimes totalitários. A gente vai aprender hoje o quê? O que aconteceu nesse período entre guerras, que corresponde ao término da Primeira Guerra Mundial, 1918, final de 1918, início de 1919, até o início da Segunda Guerra Mundial. Então, o que foi que aconteceu? Como o mundo se comportava, como os países vivenciaram o pós-guerra. Por meio dessa primeira imagem de título, a gente já consegue perceber algumas coisas. De cara, os regimes totalitários, o nazismo e o fascismo. Esse assunto a gente vai trabalhar na nossa próxima aula, ou seja, na segunda-feira. Hoje eu preferi debater sobre a crise de 1929. Que atingiu os Estados Unidos. A crise de 1929 atingiu os Estados Unidos da América, mas muito embora tenha acontecido nos Estados Unidos, ela conseguiu ter um prejuízo mundial. Por quê? Devido à influência dos Estados Unidos. Mas antes disso é necessário a gente pensar um pouco sobre como estavam os Estados Unidos nesse período pós-guerra. Primeiro, antes da entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, como é que eles se comportavam? Eles exportavam alimentos para os países em guerra. Inclusive foi tema de debate daquelas duplas que iam apresentando temáticas. Que falou sobre qual o papel dos Estados Unidos antes da entrada dele na guerra. O que era que ele fazia? Vendia alimentos para todos os países em guerra. Tanto os aliados, como está em tempo, assim, ele vendia para os dois blocos. Então ele conseguiu enriquecer. Os países tudo quebrado, tudo em crise, porque estava na guerra, e ele enriquecendo. O que foi que ele fez? Entrou na guerra apenas em 1917. Ou seja, um ano antes da guerra terminar. E para melhorar sua situação, entrou para o lado dos vitoriosos. Ou seja, ao término da guerra, os Estados Unidos saiu vitorioso da guerra e com uma economia estável. Por quê? Porque ele teve apenas um ano e pouco na guerra. E ainda saiu do lado dos vitoriosos. Ainda recebeu o benefício do Tratado de Versalhes, aquele tratado que culpabilizou a Alemanha e ela teve que pagar multas. Então, ao término da guerra, resultado, países em crise, todos os países que participaram da guerra estavam em crise. As terras não estavam férteis, por quê? Porque tinham sofrido muito com as trincheiras, com os armamentos. Os Estados Unidos não. A economia dos Estados Unidos começou a crescer e ele se consagra nesse momento como a maior potência capitalista da época. A Rússia, por exemplo, estava na Revolução Russa. Lenin ainda estava tentando eliminar o czar da Rússia. Então, os Estados Unidos se tornou a maior economia mundial da época. A guerra terminou, o que foi que ela fez? Começou a vender alimentos para os países atingidos pela guerra. Ou seja, a produção dobrou. Se antes eles plantavam 10 hectares de milho, feijão, arroz, eles tiveram que dobrar. Por quê? Porque eles iam, além de comercializar entre eles, eles teriam que vender agora para esses países no pós-guerra. Ela saiu na frente. E depois de um tempo, o que foi que ele fez? Começou a fazer empréstimos a esses países. A Itália, a França. Os Estados Unidos eram bonzinhos? Não, eram empréstimos a juros altos. Foi uma maneira que ele encontrou de enriquecer mais ainda. Ou seja, a gente já consegue perceber dois papéis. Cite dois papéis desenvolvidos pelos Estados Unidos no período pós-guerra. O primeiro, ele vendia alimentos para os países que enfrentaram a guerra e ele começou a realizar empréstimo financeiro para esses países. Então, os Estados Unidos só crescendo. O dólar se tornou uma moeda respeitada mundialmente. Começou a disseminar a ideia do estilo de vida americano. Todo mundo queria viver nos Estados Unidos da América.
As propagandas de grandes marcas como a Coca-Cola mostravam povos felizes, povos entusiasmados, que tinham carro, estavam com a família. E essa alegria, esse estilo de vida americano começou a ser levado para o cinema. Os filmes começaram a retratar essa euforia americana, essa felicidade de viver nos Estados Unidos da América. As músicas americanas começaram a sair dos Estados Unidos e conquistar o mundo. O estilo musical jazz começou a conquistar todo mundo queria curtir as músicas americanas. Por quê? Porque estava na moda ser americano. Esse período conhecido como estilo de vida americano também vai ser conhecido como loucos anos 20. Por quê? Porque começa de 1920 e vai até 1929 nessa euforia, nesse crescimento exagerado, nessa disseminação de uma sociedade legal, de uma sociedade feliz. Por outro lado, existia muita desigualdade social. Muita gente estava trabalhando muito e recebia um salário miserável. Então não vão imaginar que esse estilo de vida americano, disseminado nos filmes, aliás, nas campanhas publicitárias da época, não alcançavam todo mundo. Então, essa alegria do estilo de vida americano vai durar até 1929, quando o país vai ser atingido por uma grave crise, conhecida como a crise de 29. E quais foram os fatores? O que levou os Estados Unidos a estar nessa euforia, desse crescimento desenfreado e culminar em uma crise? Foram 3 fatores principais. O primeiro, a superprodução. O segundo, o liberalismo econômico. E o terceiro, a queda de bolsa de valores. O que foi a superprodução? Pelo nome já está dizendo. Superprodução, uma produção gigante. Em que sentido? Quando os países atingidos pela guerra começou a se recuperar devido aos empréstimos americanos e o apoio local também, os Estados Unidos não diminuiu sua produção. Mesmo ele deixando de comercializar com a Alemanha começou a crescer, a Alemanha começou a se recuperar da guerra. Os Estados Unidos não diminuiu sua produção. Então, chegou o momento que ele estava produzindo muito e vendendo pouco. Quando você produz muita coisa e você vende pouco, você fica com um super produto. Você olha para aquele monte de coisa e diz, o que é que eu vou fazer com isso? Para piorar, como eu já falei, o salário dos trabalhadores era pouco, era precário. Então os trabalhadores não compravam muita coisa, eles compravam só o básico para sobreviver. Então, podemos resumir que a superprodução foi quando os países começaram a se recuperar da guerra, mas os Estados Unidos não diminuiu sua produção, continuou produzindo muito. E essa superprodução atingiu até o Brasil. Isso é tarefa de casa para vocês, depois eu passo na agenda. Porque, como eu falei, embora a crise seja norte-americana, a economia mundial foi atingida. Então, superprodução ficou bem claro, né? Eles produziram muito e deixaram de comercializar com os países que estavam em crise, porque os países já estavam se recuperando. A segunda característica, o liberalismo econômico. O que é liberalismo econômico? Quer ser liberal. Liberalismo econômico prega a não intervenção do Estado na economia. Como assim? O presidente dos Estados Unidos ele não tinha o controle do que estava acontecendo. Ele não conversava com os donos das fábricas. As fábricas eram uma coisa e a política era outra. Então, esse liberalismo econômico fez com que os Estados Unidos, quando soube dessa superprodução, a crise já estava andando. Então, outro fator foi o distanciamento entre política e economia. O liberalismo econômico é isso, é a não intervenção do Estado na economia. E, por fim, o terceiro fator foi a Bolsa de Valores. O que é Bolsa de Valores? Debater economia é bem complicado, ainda mais por uma aula assim, sem a presença de vocês, mas eu vou tentar deixar bem claro. Bolsa de Valores era uma prática muito comum nos Estados Unidos. Ainda é bem comum em todo o mundo. Muitas pessoas investem na Bolsa de Valores. O que é isso? É eu pegar R$1, por exemplo, e comprar uma ação da empresa Coca-Cola.
No final do mês, eu vou ter 0,01% lá do que a Coca-Cola teve de lucro. É meu. Só que nessa época, em 1900, nesses loucos anos 20, ninguém investia R$1, né? E hoje ninguém investe R$1. Eram milhões, centenas de dinheiro, de dólar envolvido nessas bolsas de valores. E pequenos agricultores, o que conseguia juntar, bora investir na bolsa, que a gente vai ter um retorno bom. Então era isso. Todo mundo comprava uma ação de uma empresa com o objetivo de obter lucro. Só o que acontecia? No dia 24 de outubro de 1929, o slide está errado, é 29, não é 24, teve a queda da Bolsa de Valores dos Estados Unidos. O que foi isso? Foi uma quinta-feira, conhecido como Quinta-feira Negra, porque o termo negro sempre está lá, é uma coisa ruim, embora colocar o termo negro. Mas conhecida como Quinta-feira Negra. Foi um dia em que milhões de pessoas pararam e pensaram: eu vou vender minha ação. Eu não quero mais ter uma ação na empresa Coca-Cola, na empresa Fiat, nessas empresas norte-americanas. Por coincidência, todo mundo quis vender ação nesse dia. Então, o que aconteceu? Quando tem muito mercado, muita coisa no mercado igual, os preços baixam. Uma ação ficou bem baixinha, mas mesmo sendo baixa, ninguém conseguiu vender. Nesse dia, a Bolsa de Valores praticamente parou. Ninguém comprou e ninguém vendeu a ação. Foi uma grande crise. Mas eles pensaram: não, amanhã é sexta-feira, a situação vai se regularizar. Mas não se regularizou. Foram dias seguidos sem ninguém comprar e ninguém vender uma ação. Se ninguém compra e ninguém vende, o que acontece? Não tem lucro. Se não tem lucro, empresas começam a falir. Quando a empresa começa a falir, o que é que ela faz? Demite os funcionários. O desemprego ficou lá em cima. Como eu já falei antes, tanto o grande proprietário como o pequeno produtor investia na Bolsa de Valores, investiam na Bolsa de Valores. Então foi uma crise que atingiu o campo e a cidade. Ora, os trabalhadores rurais já estavam arruinados com essa superprodução. E aí então vem essa crise. E também, então esse dia foi conhecido como Grande Depressão. Por quê? Porque muita gente desempregada, muita gente em crise, muita gente falido, pensando: tudo que eu investi em um ano, eu perdi na Bolsa de Valores. É um motivo para você pegar uma depressão. Então, assim, se vocês fizerem uma rápida pesquisa na internet, Grande Depressão, suicídio na crise de 1929, vocês vão encontrar dados alarmantes. Por quê? Porque a população se suicidava. A população caiu numa depressão profunda. Os Estados Unidos começou a arruinar, a entrar numa crise. Então, o que foi que aconteceu? Era necessário mudar essa situação. Essa imagem mostra o contraste. Nessa imagem de cima, que é a garotinha, o garotinho, o papai, a mamãe e o cachorrinho no carro, mostra o quê? Os Estados Unidos antes da crise. Nasquelas campanhas publicitárias, família feliz, que tem um carro que é branco, feliz. Isso era um cartaz que tinha nas ruas dos Estados Unidos. Em contrapartida, nessa fila de baixo, é a população desempregada, devido à crise de 29, com depressão. Aí muita gente aí estava pensando como chegar em casa e vou me matar, numa fila para receber sopa. Então é o contraste. Como os Estados Unidos, em 1924, ele vivia nessa euforia, e em 1929 ele sacava numa crise mundial. Então mostra o contraste. Essa imagem é clássica. Se lá na prova de vocês eu colocassem, explica o contraste existente nessa imagem, vocês iam colocar isso. No cartaz mostra o estilo de vida americano de ser. Todo mundo queria ser americano, para os Estados Unidos todo mundo era feliz, era rico. E, por outro lado, após a crise, a população estava sem emprego, numa fila para receber sopa. Bem contraditório, né? E essa crise atingiu todos os países, como eu já falei. Por quê? Porque a economia estava em torno do dólar. Muitos países de fora, muitos moradores dos países de fora também investiam na Bolsa de Valores, ou seja, também sentiu o peso dessa crise. Precisamos solucionar. E foi o que aconteceu? Uma nova eleição. Chegou o período de eleição normal e chegou esse Franklin. Franklin, ele veio com o New Deal, novo acordo. A gente precisa de um acordo econômico para tirar os Estados Unidos da crise. O principal elemento, a
a intervenção do Estado na economia. Por quê? Porque essa crise foi motivada pela ausência, um dos fatores que eu coloquei lá no início, foi pela ausência do poder político na economia. Agora a gente precisa ter uma maior intervenção. E como foi essa intervenção? A criação de salário mínimo. Por quê? Porque os trabalhadores, eles precisavam ter um salário digno. A gente viu que a superprodução também foi motivada pelo salário precário dos trabalhadores. Como eles não tinham dinheiro, eles também não compravam. Então aqui teve a criação desse salário mínimo. Um salário um direito que possibilitava os trabalhadores ter uma certeza que iam receber no final do mês. Teve aqui também a criação do seguro-desemprego. Por quê? Porque quando a Coca-Cola, por exemplo, demitiu 15 pessoas, essas 15 pessoas ficaram sem R$1. Mas se elas tivessem o seguro-desemprego, elas iam ficar com esse dinheiro, o seguro-desemprego, e o dinheiro ia ficar circulando. E teve também o investimento em obras públicas. O que o presidente pensou? Se eu construir uma escola, eu vou desenvolver os Estados Unidos, porque a escola é importante, e eu vou dar emprego para aquelas pessoas que estavam lá na fila da sopa, essas pessoas aqui. Então, bora construir obras públicas, colocar esses trabalhadores construindo essas obras, e a gente consegue diminuir o desemprego e recuperar e desenvolver os Estados Unidos. E o que foram essas obras públicas? Escolas, hospitais, praças públicas, ferrovias. Então, os Estados Unidos, o presidente, ele conseguiu conciliar isso. Caminhando lentamente, ele conseguiu tirar os Estados Unidos da crise. No entanto, os Estados Unidos só teve sua economia estável mesmo quando ele entrou na Segunda Guerra Mundial, porque ele é desses. Ele entra num conflito que todo mundo sai devastado, mas ele entra e sai rico. Então, isso a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Aqui é o slogan do New Deal, novo acordo econômico que tiraria os Estados Unidos da crise. E esse acordo foi responsável pela vitória do Franklin nessa eleição, porque era o que a população estava querendo, né? Uma pessoa que conseguisse tirar os Estados Unidos da crise. A gente vai finalizando, pessoal. A atividade vai ficar na agenda, eu vou postar a atividade na agenda e vocês devem me enviar em forma de foto, agora vocês vão fazer no caderno de vocês e enviar uma foto para o meu WhatsApp, ou seja, é necessário que a foto seja legível e a letra seja legível para que eu consiga ler. Ficou com alguma dúvida em relação ao vídeo? Me manda via WhatsApp. De preferência, a gente pode criar um grupo de história que a gente tira as dúvidas lá. Por quê? Porque as dúvidas podem ser semelhantes. Não fica legal. Eu vi uma dúvida de um aluno, aí em outro áudio a dúvida de outro aluno. Então, num grupo fica mais fácil de socializar. E na nossa próxima aula, eu vou iniciar o vídeo retirando as dúvidas que vocês tiverem. Se vocês não tiverem dúvida, ótimo. É algo muito novo para mim, para vocês e para a escola em geral. Então, tem alguma sugestão de como possa melhorar os vídeos, o que você não gostou? Pode também me mandar via WhatsApp, que eu vou ler com todo carinho. E espero que tudo isso passe logo e a gente volte a se ver na sala de aula convencional. É isso, se cuidem e até mais.